Foi paixão, não à primeira vista, mas eu apaixonei pelo curso, apaixonei pelo inglês em si. Depois, quando você começa a falar, quando você começa a praticar, é ênfase na conversação desde a primeira aula. Você tenta, mesmo com um pouco de vergonha no começo, eu tinha um pouco de vergonha no começo de falar inglês, e a gente começa a perder esse medo, a gente fica completamente confortável, os professores deixam a gente muito confortáveis. Eu sou muito puxa-saco da HC, eu gosto muito de lá. Eu já indiquei muitos amigos meus, já passaram, já entraram na escola e eles também gostam de lá, porque a escola é totalmente voltada para você aprender inglês na prática, sem tradução. Você começa a pensar em inglês, você não pensa em português e traduz para o inglês, você pensa em inglês. Você começa, lá é tudo na base da visualização. Eu tenho até aqui comigo o Beginner, que é o meu primeiro livro. Lá é divertido, não é aquela coisa triste de ai meu Deus, eu vou estudar inglês. Não, é legal, tipo, ai meu Deus, eu vou estudar inglês, eu vou aprender a falar inglês. Eu comecei a estudar inglês ainda adolescente, num cursinho tradicional, e depois eu tive uma segunda experiência com uma professora particular. Mas eu não estava satisfeito com o meu rendimento, não estava satisfeito com o resultado. E aí eu conheci a AC School através de um amigo que trabalha lá, que me indicou, e pesquisando sobre o método, sobre a escola, eu resolvi me matricular e conhecer, experimentar. E aí com o tempo eu percebi mesmo a diferença que tem da AC School com relação aos cursinhos tradicionais, quanto ao método, né, que eles focam muito, os cursinhos tradicionais focam muito naquela gramática mais tradicional, mais formal, que você fica estudando as regras, a parte teórica, e depois vai para a parte prática. Aí não fica uma coisa muito natural. E o que eu vi na AC School é que a gente começa já a conversar, tem muito diálogo, muita conversação, ou seja, muita parte prática. E é nessa prática que a gente aprende a gramática. A gente não aprende a gramática antes, a gente aprende a gramática ali, conversando na prática. E isso faz o estudo, o conhecimento do inglês ser mais natural, mais espontâneo, né? Será que daqui a um certo tempo eu vou estar falando mesmo? Mas o professor explica ali tudo em inglês e você consegue entender o sentido da palavra, o sentido das frases, e aquele frio na barriga vai sumindo com o tempo. Você vai perdendo o medo, você vai perdendo a vergonha, e essa é a intenção, né? Essa é a intenção de você aprender inglês na prática. Você não pode ficar com medo de falar as palavras, com medo de ou estar na pronúncia certa ou de estar colocando uma palavra em uma frase errada. Você precisa falar, conversar, que aí você aprende com o tempo o que aquela frase significa. Não adianta ficar tentando decorar a conjugação do verbo, não adianta ficar tentando decorar o que aquela palavra significa, porque com o tempo, com o contato que você vai tendo com as palavras, com o inglês, no seu dia a dia mesmo, a gente tem que procurar isso. Você vai tendo um contato com o inglês e você já se acostuma, né? Então essa é a ideia do inglês. Essa é o principal objetivo. Você precisa ter contato com essas palavras e você vai falando normal. Quando você assustar, você tá ótimo no inglês. Lembro que nas minhas primeiras aulas, né, os professores falam tudo em inglês, eles não traduzem nada pra você. Então eles explicam ali, você tem que ficar atento ali ao que ele tá falando para você conseguir pegar o sentido da palavra. E eu me lembro que no começo eu demorava a captar a mensagem. Às vezes eu pegava outro significado da palavra. A palavra significava uma coisa e eu achava que era outra completamente diferente. Então ali quando eu via que ele ia colocar na frase, aí eu entendia. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma facilidade maior para poder formular uma frase. O professor já pede ali pra gente formular uma frase, eu já consigo fazer. Vai em frente, tente, não desista. Pode não ser fácil no começo, prática, muito estudo, mas vai dar tudo certo.